Boa noite. É um momento de muita alegria, né? Hoje, dia 8 de março, um dia especial demais, o Dia Internacional da Mulher. E eu quero aproveitar e agradecer a todas as maravilhosas que vão entrar, que vão nos seguir, porque nós temos, graças a Deus, um público feminino, né, Kate? Que assim, que arrasa, que está sempre com a gente, elas são fiéis. Então, assim, eu só tenho de coração a agradecer. E nós, inclusive, montamos essa noite muito especial para você também, né? Todo esse tema foi montado com muito carinho. Eu sei que nós ficamos um tempo aí, né? Um tempo aí costurando, porque nosso tempo nunca é em vão, não é verdade, Kate? A gente foi preparando aquilo que era melhor, aquilo que a gente podia entregar com muita qualidade, com muita dedicação, aquilo que vai fazer uma diferença na sua vida, né? Já que nós amamos aquilo que fazemos, tudo que é feito com amor tem qualidade, né? Eu acho que tem a diferença, tem o toque. O toque feminino, a alma feminina. Ser guerreiro, ter qualidade e ser dotado de amor. Eu acho que isso é o que vale e é o que conta, né? E vamos começar apresentando como vai funcionar essa live. Nós teremos algumas perguntas. Nossa, mas eu acho que tem alguém que está até dançando do outro lado. Nossa, vai ser demais essa apresentação. É que você falou assim, vamos apresentar a live, eu já ia fazer. Tararara, aí você foi mais rápido que eu. Então, olha só, deixa eu ir rapidinho. Então, olha só. Hoje vai ser dessa maneira. Eu sei que pode ser que entre algumas perguntas, né, Kate? A gente vai selecionar de acordo com o que vai entrando, sim, porque não é possível a gente responder tudo no ar, mas de acordo com o que vai entrando, a gente seleciona as melhores. As melhores não, aquelas que forem possíveis de serem explicadas no ar, mas você pode ter certeza que fora do ar elas também serão respondidas, tá? Porque toda contribuição é muito importante. Então, para quem não me conhece, eu sou Carolina Oliveira, eu sou psicopedagoga, sou coach de mães e agora especialista ABA. E assim, a minha história em autismo, a gente sempre conta isso, porque pode ser que você não me conheça, né? Mas é muito importante você saber de onde veio essa nossa paixão, de onde veio essa nossa trajetória. Caímos de paraquedas, não. Nós duas temos uma trajetória, né? E assim, a minha história começa mais ou menos há 15 anos atrás, quando eu ainda morava em São Paulo, e eu tive o privilégio de, quando eu fiz pedagogia, atuar como estagiária numa instituição que era de autistas, né? É uma instituição que eu até hoje enxergo como referência, fez total diferença na minha vida, né? Eu sou muito grata, de muita gente continua fazendo, né? Porque ela continua aberta, ela tem outras, né? Não tem só uma, tem filiais e assim atende até um público até mais adulto, né? E aí eu mudei para Praia Grande e eu tive o privilégio de atuar numa ONG também, de crianças autistas, a qual eu também sou muito grata, porque assim, foi a minha vivência de psicopedagogia que eu tive concomitante, é outra paixão que eu tive, que eu tenho, porque eu acho que quando a gente fala de um passado que contribuiu para a gente não tem como não se apaixonar, né? E hoje, atualmente, eu trabalho no Centro TEA em São Vicente, também com crianças autistas. Então, a nossa trajetória foi caminhando, mas a gente nunca abandonou esse público tão lindo. Kate, explica um pouco da sua trajetória, fala um pouco da sua profissão para a gente. Bom, eu sou Catarine, eu sou psicóloga, estou estudando, né, ainda o ABA. Eu comecei a conhecer um pouquinho mais de autismo há aproximadamente 7 anos, que foi através da ONG também, que a Carol fazia parte. E foi a partir dali que eu descobri essa paixão. E atualmente, né, já passei por diversos lugares, diversos ONGs, instituições, e hoje eu trabalho dentro de um ambulatório de saúde que trabalha, que atende a esse público. Muito bem. Não deixamos, né? Nos apaixonamos e continuamos, na verdade. Sim. É gratificante porque todos os dias eles nos ensinam algo. Não é verdade? Você vai querer fazer mais alguma colocação? Vai querer apresentar alguém? Ou não? Sei lá, acho que vou fazer uma surpresinha, né? É um mistério. É um mistério. Mas hoje tem um amigo. Hoje eu tenho um amigo que eu vou apresentar para vocês. Mas eu vou fazer um mistério ainda. Daqui a pouco ele aparece por aqui. Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite, dona Olga, minha mãe, um beijo. Ela tá mandando um beijo para você também, Kate. Ai, beijo! Então vamos lá.
Eu vou começar, então, falando um pouco de autismo, né? Algumas pessoas que nos seguem já sabem mais ou menos o que é, só que, assim, eu acho que é sempre bom falar do diagnóstico, porque é o ponto de partida de tudo, né? É o ponto de partida de tudo. Às vezes as pessoas sabem mais ou menos o que é o autismo, às vezes as pessoas sabem definir, às vezes as pessoas não sabem definir, às vezes elas confundem com outras coisas. E hoje eu tive um papo com uma profissional sobre isso, né? Que ela me fez uma certa pergunta e eu perguntei o quanto ela sabia dizer, né? Então eu vou falar de uma maneira simples, vou falar hoje como TEA, transtorno do espectro autista, né? Então, assim, quando é um transtorno, que quando a gente fala de espectro, a gente está falando que ele é amplo. Se ele é amplo, um autista nunca vai ser como o outro, né? Ele vai ter um autista, vai ter vários tipos de autistas, né? Porém, o que acontece? Eles vão comprometer algumas situações, dessas situações que eu vou falar, porém pode ser que sejam semelhantes, né? Boa noite, quem está entrando agora. Então, ela vai interferir na questão dos comportamentos inadequados, né? Eu sempre até coloco, às vezes, adequados, porque, assim, os inadequados são aqueles que fogem, né, dos padrões, né? Se fogem do padrão, exatamente, afetam os adequados também. Eu sempre coloco dessas duas maneiras. Muitas vezes interfere na fala e na comunicação, e se interfere na fala e na comunicação, é onde você percebe que afeta também os comportamentos, mais uma vez. E se interfere em tudo isso, interfere também na interação e na socialização. Então, existe o grau 1, 2 ou 3, e hoje em dia, ou ele é leve, ou ele é moderado, ou ele é grave. Hoje em dia se usa grave, mas já se usou severo também, né? O leve é aquele que precisa de pouca ajuda, ou dependendo nenhuma, porque assim, cada um, lembra que eu falei, é um espectro, então ele é amplo, né? Então tem todos esses diferenciais. Quando a gente fala de moderado, a gente está falando do tipo de ajuda que ele precisa, ou é isso mesmo, vou falar com moderado, deixa assim para não ficar confuso para vocês, ou alguns que eu ia falar. Então a gente fala de uma ajuda mais substancial, uma ajuda um pouco maior, e o severo é aquele que precisa de uma total ajuda, né? Para poder se virar nas questões do dia a dia. Eu acho que agora a gente pode. Agora que a gente vai falar de uma coisa que a gente também se apaixonou, porque não tem como se apaixonar pelo público autista sem se apaixonar por algo científico. E nos faz brilhar os olhos. Tia Kate, me fala um pouco de aba, que é isso que a gente acredita. Vamos falar de aba. O que será, né, que é esse famoso aba, que todo mundo fala? Bom, vou tentar aqui fazer uma definição para vocês. O aba, ele vem de uma sigla em inglês, que eu não vou falar o nome em inglês, porque meu inglês é péssimo, mas eu vou falar o que significa. Significa análise do comportamento aplicada. Então, o aba, ele é um conjunto de técnicas, que também é uma ciência, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, que é uma ciência. E se é uma ciência, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que já foi estudado e já foi comprovado o quanto que ele é eficaz. Então, as técnicas, né, que o ABA propõe são técnicas que vai fazer a modificação de comportamentos. E dentro dessa ciência, o que a gente que é terapeuta, né, dentro da psicologia, dentro da psicopedagogia, o que a gente faz, né, e das outras áreas? A gente vai fazer, a gente vai avaliar aquela criança, a gente vai utilizar essas técnicas e a partir daí a gente vai fazer a criação de programas. E aí, a partir daí, a gente consegue montar, então, uma intervenção adequada para cada criança, que nada mais é do que o plano de ensino que muitas pessoas já podem ter escutado falar, né, o famoso PEI. Eu acho que um dia a gente pode falar sobre PEI, você não acha, não? Sim. Eu acho que vai ser muito legal. Vamos nos preparar para isso. Vai, continua no que a gente está falando. Então, através dessas técnicas, né, o que a psicóloga ela tenta fazer, eu acredito que depois a psicopedagoga, a fono, o que a gente tenta fazer? A gente tenta aumentar, então, nessa criança, os comportamentos que são adequados e reduzir aqueles comportamentos que vai interferir na aprendizagem da criança. E aí, hoje, até estava falando isso para você, né, Carol, que eu estava escutando aí o Lucelmo falar um pouquinho sobre o que é o comportamento.
E aí ele estava falando assim que ele gosta muito de uma história que fala que comportamento é tudo aquilo que o morto não faz. Verdade. E o que, que eu, Eu né, já o que, sei que o até o morto que não é que faz? Já escutou também essa dele? já ouvi. E, e aí o que, que o morto não faz, né? Então, assim, é tudo aquilo, né? O comportamento é toda aquela ação, né? Toda ação de um sujeito. Isso é o comportamento. E aí, dentro disso, a gente vai ter os comportamentos que são públicos e os comportamentos que são privados. E aí, algumas pessoas podem pensar assim que o comportamento. O que é o comportamento público? O comportamento público é o mexer as mãos, é o correr e é o falar, né? E o comportamento privado é aquele comportamento que acontece no nosso organismo, mas que a gente não consegue ver. E aí, até escutando hoje ele falar, ele falava assim: então as pessoas podem falar assim que o fato de eu estar me trocando no banheiro é um comportamento privado. Uhum. E aí ele estava falando que não, né? Que não é isso. Que o comportamento público é todo o comportamento que é observável. Então, nesse exemplo, né, da pessoa estar se trocando no banho, é uma coisa que a gente consegue observar. Diferente de alguém sentindo medo, né? Alguém que esteja ali sentindo medo. É lógico, a gente vai conseguir, talvez, perceber, né, na forma como a pessoa age, que tem alguma coisa de errada, mas a gente não vai saber dizer qual é o sentimento. E aí, por isso que o medo seria um comportamento privado. Muito bem. Ficou claro, você acha? Você acha que deu para entender? Eu acho que a gente pode, então, falar que essa questão do comportamento privado, ele tem muito a ver com uma questão interna, na verdade, que ele acontece por dentro de nós. Então, quando a gente fala privado, ele tem a ver com essas questões internas, né? Por exemplo, se eu ficar arrepiada porque eu fiquei emocionada, eu posso até tentar segurar meu semblante, né? Mas, de repente, o ficar arrepiado, ele vai, de alguma maneira, a gente vai acabar percebendo essa situação. E aí, essa questão que foi sentida é o comportamento interno, que Sim. é o privado, né? Eu acho que é isso, Sim. na verdade. Sim, e aí eu acho que assim, né? Vale também a gente falar aqui que o comportamento é a resposta que o sujeito emite, né? E não necessariamente a consequência, né? Então, é a resposta que o sujeito está emitindo, mas não a consequência. E aí eu queria que você. E aí, né, dentro da análise do comportamento, o que a gente quer? A gente então quer eliminar os comportamentos que não são funcionais para a criança. E aumentar aqueles comportamentos que fazem com que essa criança ela tenha mais autonomia e mais independência. E aí eu queria que você, Carol, falasse um pouquinho para mim aí sobre os reforçadores, porque tem como ter aprendizagem sem uso de reforçador? Na verdade, o que você acha? O que você pensa disso? O reforçador é algo que a criança gosta muito, né? E eu costumo falar que, assim, para que continue sendo reforçador, essa criança não pode ter acesso a ela o tempo todo, né? Não pode ter acesso a esse item o tempo todo. Porém, esse item, existe até uma certa avaliação que a gente fala que é de preferência, você sabe dessa avaliação? Sim. Que é onde a gente investiga, né, o que essa criança gosta, ou o que essa pessoa gosta, porque a aba não é só para criança, não só para autista. Então, o que essa pessoa gosta, e se essa pessoa tem uma dificuldade de aprender algo, a gente traz algo que ela goste muito, que é esse reforçador, para parear. O que é parear? Associar. Então, assim, toda vez que você apresenta algo que é reforçador diante de uma atividade que pareça que não seja tão legal, um ganha a propriedade do outro, né? Sim. E até quando a gente apresenta esse item aí, que ou a criança gosta ou pode ser brinquedo, pode ser também comestível, depende muito da maneira que vai ser usada, junto, inclusive, até com a questão de reforçar positivamente, ou muito bem, parabéns, um elogio, essas propriedades, elas vão tomando forma uma da outra, né? Então, assim, o reforçador, sem reforçador, igual, você fez uma pergunta perfeita, sem reforçador não existe aprendizagem. Aliás, a aprendizagem, depois eu vou trazer isso lá, quando eu for falar de psico, ela só acontece diante de um reforçador, né? A gente não pode falar de aprendizagem sem falar de reforçamento, sem falar de condições
que tragam esse reforço de uma maneira legal, de maneira que a pessoa sinta prazer, tá? Acho que ficou claro, você achou? Eu achei que ficou claro. Aí, Legal. como a gente está falando de reforçador, eu queria trazer uma questão, porque é uma coisa que eu escuto bastante, né? Eu Tá. acredito que você também, que é assim, muitas vezes o pai chega pra gente e fala assim, é, a criança tá ali, tá no momento de birra, aquela criança tá fazendo uma birra, e aí o pai chega assim e fala assim pra você, que é profissional, fala assim, olha, eu não sei mais o que eu faço, porque eu já tentei de tudo, eu já tentei conversar, eu já falei pro meu filho que não podia, já fiz uso de figuras para essa criança, mas eu não consigo com que ela pare de fazer esse movimento. E aí, por isso que eu acho que é importante, né, a gente falar essa questão de o reforçador não ficar ali à disposição, porque, assim, o que eu observo o que, assim, muitas vezes, quando essa criança, ela tá nesse movimento da birra, é quando ela consegue ganhar mais atenção dos pais. Eu não tô aqui dizendo que a gente não tenha que dar atenção, mas, assim, a atenção, ela tem que vir não no momento de birra. No momento de birra, a gente tem que ser o mais neutro possível. E o que acontece quando aquela criança, ela tá fazendo a birra e a gente está ali ofertando o que ela quer, né? O organismo daquela criança, né? A gente começa, porque assim, é desesperador, é angustiante, né? A gente vê ali a criança se jogando, a gente vê ali a criança gritando, então a gente vai oferecendo de tudo. Ah, você quer suco, você quer o brinquedo, você quer isso, você quer aquilo. Então, assim, aquele organismo vai entender que é daquela forma que ele vai adquirir o que ele quer. E aí, né, assim, a proposta é que nesse momento da birra, você fique o mais neutra possível. À medida que a criança ela vá se tranquilizando, né? À medida que o que você pode ir fazendo é tentar uma técnica de distração, é tentar ir mostrando outras coisas, e à medida que essa criança vá tranquilizando, que você consiga, então, dar um modelo para aquela criança pedir. E uma das formas, né, da gente ensinar a criança a fazer o pedido é através do apontar. Tá dando para compreender? Sim, senhora. Sim. Explica só uma coisinha antes de falar do apontar. O que fala pra gente o que geralmente o comportamento inadequado ele vem porque a criança não sabe direito ou que ela aprende o que a fazer, que tem a ver com isso de apontar. Não entendi. A criança, geralmente, quando ela emite esse comportamento inadequado, é porque ela aprendeu a ter uma resposta. Sim. Então, ela está emitindo então. um pedido. Sim, sim. E eu acho que é aquilo, né, que eu estava falando. Porque, assim, a gente, no nosso desespero, a gente acaba ali ofertando tudo para aquela criança. E, então, ela acaba aprendendo que ela não precisa pedir, que aquele comportamento, né, de se jogar, de chorar, é o mais adequado. Então, à medida que a gente consegue tranquilizar aquela criança e que a gente consegue mostrar para ela que ela é capaz de se comunicar de uma forma mais efetiva e da mesma forma ela ter o ganho do objeto que ela quer ou da comida que ela quer, é diferente, né? A gente consegue transformar isso no mais funcional possível. E assim, ela vai conseguir não só se comunicar com a família, né? Porque muitas vezes a família consegue entender ali, tá se jogando, eu já sei, né? É o caderno, é tal coisa que a criança quer. Mas possa ser que em algum momento essa criança precisa se comunicar com pessoas de fora e que as pessoas que estejam fora, né? O tio, outras pessoas não consigam ter esse entendimento que a família tem. Então, por isso também que é importante, até porque vai ampliando para outros lugares, né? Generalizando. Porque se ela tem esse tipo de comportamento, então interfere quando ela for socializar com o outro, for interagir com o outro, né? Porque aí ela, muito provavelmente, ela não vai ter dificuldade em aceitar o não, né? E eu só queria fazer um adendo que é assim, então não existe a gente mudar de comportamento sem ensinar essa criança a comunicar da maneira correta. Acho que é bem isso, né? Porque às vezes as pessoas acabam entregando na hora do desespero, sim, aquilo que a criança quer ir até a mais, e acaba não percebendo que ela está dizendo, é isso mesmo, continue verbalizando dessa maneira que eu te entrego, né? Então acho que é bem isso. E se o organismo, né, ali, daquela criança entende que
quanto mais desorganizada, né, quanto mais desregulada ela consegue, ele vai sempre querer agir daquela forma, né? Então, quanto mais desorganizado o meu organismo fica, eu fico, mais coisas eu consigo, né? Mais opções eu tenho para ganhar. Exato. E aí é dentro disso. E aí, dentro disso, porque eu acho que tem tudo a ver, né, com essa questão do mando, né, da criança fazer esse pedido, é a questão do apontar. Quando a gente pensa, né, em criança autista, a gente sabe que uma das dificuldades dessa criança é de fazer os gestos, né? Seja o apontar, seja o dar tchau, seja o dar, né? Então, as crianças, né, algumas têm essa dificuldade. E aí, dentro disso, é importante, então, a gente estar ensinando para essa criança o apontar. E como é que a gente faz isso? Aí, agora, eu vou apresentar para vocês o meu amigo. Olha, chegou a hora dele! Opa! Chegou a hora dele. Eu não sei, tá? Se ele é o Tico, se ele é o Teco. Mas eu sei que é um dos dois. E aí, o que eu faço, então, para essa criança, né, ali aprender a apontar? Vamos supor que o Tico, né, vou chamar de Tico, porque eu não sei exatamente qual dos dois que seja o objeto preferido daquela criança. Então, quando eu for ofertar, né, quando a criança for lá e for pegar o boneco, eu posso simplesmente colocar na altura dos olhos da criança, afastar um pouquinho, e quando ela fizer o movimento, né, de ir lá pegar, porque normalmente eles vão já para pegar, né? E aí eu posso segurar a mãozinha dela e fazer o movimento de apontar e falar para ela o que você quer apontar. E aí fazer essa criança apontar, né? Eu posso tanto dar uma dica, né, sem precisar dessa dica total de ajudar, como eu posso dar uma dica para a criança, apontar o que você quer. E aí, assim, pensando, né, que a gente vai falar aqui de aprendizagem, o apontar também acaba sendo um pré-requisito para essa aprendizagem, né? Que nem eu estava falando, se a gente consegue mostrar para essa criança que ela é capaz de se comunicar, de trocar com o outro, né, aquilo que ele quer, sem emitir esse tipo de comportamento, essa criança ela vai ficar muito mais independente, né, dessa família, e ela vai conseguir interagir muito melhor com as outras pessoas. E aí também, né, o quanto que a gente pensa, né, que o apontar é assim, eu ensinei meu filho a apontar, agora ele pede, legal, tudo apontando. E a gente não pensa que quando a gente faz também o uso do apontar, a gente também está ensinando para essa criança a comunicação. Com certeza. Que é uma forma também de comunicação, né? É uma forma de ensinar para aquela criança uma comunicação não verbal, mas que... expressiva, né? Sim, sim. Mas que quando essa criança, né, vamos pensar numa criança pequena, talvez, mas quando essa criança ela for começar a falar, ela vai dar muito mais função para aquele objeto. Ela vai nomear muito melhor e vai dar muito mais função para o objeto. Você sabe que você estava falando e aí eu fiquei pensando em algo, né? Porque assim, muitas vezes, quando a gente passa esse tipo de informação para o pai, de treinar o apontar, dá a impressão que 1, 2 vezes a criança pegou, né? E eu acho válido a gente falar um pouquinho de treinamento. Por que de treinamento? Sim. Não desista na primeira. Pode ser que na primeira ele não entenda, né, Kate? Quer falar um pouquinho? Sim. Já que você entrou nessa? Não, deixa eu falar, a gente vai completando aqui. Tá, legal. Que assim, talvez essa criança precise de ajuda para apontar mais vezes, 1, 2, 3. Quem sabe, né, você começando esse trabalho do apontar, quando você sair com ela na rua ou em algum outro lugar, você apontar para algo que ela goste, né? Olha, fulano, tal coisa, ou tal coisa, né? Por que eu estou falando de tal coisa? Quando eu falo tal coisa, nomear aquilo que ele está vendo, né? Porque assim, ele pode não falar, mas se ele nomear, vai facilitar e muito a questão da aprendizagem, mas vai nomear, a nomeação, o apontar, vai facilitar o quê? Já que a gente fala que o autismo, ele compromete a comunicação, a fala, a interação social,
vai ajudar ele a interagir com o outro, vai facilitar a comunicação com o outro. Então, vai, assim, por mais que, de repente, ele não venha falar, porque pode acontecer, né? Ele vai saber ter essa independência. Essa independência é o fazer independente. A autonomia é ele falar eu quero ou eu não quero. Ou ele ter a iniciativa de começar algo. Né? Só pela nomeação, só por conhecer as coisas, o que de fato está disponível para ele, né? Então a gente fala que a criança estimulada, e isso ajuda no parental, né, Kate? Quando existe esse trabalho com os pais junto com a clínica, facilita na seguinte questão: facilita na escola, na clínica, facilita na qualidade de vida, né? Ajuda ele a ter qualidade de vida, porque o diagnóstico é para sempre. Mas um autista bem estimulado, ele pode diminuir em seus graus, né? E pode ter, sim, uma vida de independência, de autonomia, de qualidade. Pode trabalhar e pode estudar. Né? Eu acho que é bem isso. Quer falar mais alguma coisa? Nessa área aí? Não, você está falando, né? Eu estou aqui lembrando, né? A gente já trabalhou em vários lugares, a gente passa por diversas situações. Sim. E aí eu estava lembrando de uma mãe que estava falando disso, né? Da criança conseguir, né? E aí tem uma mãe que ela fala assim para mim que eu quero que o meu filho forme família. Então, quanto mais, né? Quanto mais cedo as intervenções começam. E assim, as mães podem falar, os pais, né, em geral, acho que quando a gente propõe um treino para a família já pensa na questão do tempo, porque realmente a nossa vida é muito corrida. Mas assim, entender que talvez você não tenha uma hora, né, para fazer aquilo, mas que 15 minutos já ajuda, que 10 minutos, né, já vai, né, não é que vai ser o suficiente, mas que já vai fazer a diferença na vida daquela criança. Já. Você sabe que, assim, é até bacana você falar isso, porque, assim, às vezes, o momento do cotidiano, sabe a rotina, né? Às vezes, assim, o momento do jantar, você nomear que ele está comendo um arroz, ou você nomear uma água que ele está pedindo, algo que ele goste, proporcionar essas situações, né? Para você mesmo, quando ele apontar, você já nomear. É muito legal, né? Auxilia em todas essas outras questões aí. Eu acho que é bem isso, aí, né? Sim, e aí, né, assim, dá pra gente fazer com objetos que a criança gosta, como você colocou, né, com a comida, com outras coisas aí, até na rua, né, tá saindo, vê uma árvore, vamos falar pra criança a árvore, a cor da árvore, vamos mostrar a florzinha ali. Vamos cheirar a florzinha? Né? Você sabe que eu tenho alguns jogos que eu gosto muito com algumas crianças, né, que é assim, e tem a ver com nomeação, né, tem a ver com mando, porque assim, eu gosto de fazer uma sequência às vezes na minha sala. Então eu tenho um momento de cumprimentá-los, cada um da sua maneira, porque cada um compreende de uma maneira, né? Cada um tem o seu repertório. Sim. Então, assim, eu faço essa questão, apresento a atividade, daqui a pouco eu falo disso. E eu tenho alguns momentos de treino de nomeação, que às vezes eu uso o treino de nomeação e eu uso concomitante à imitação. E vira uma brincadeira muito bacana. E eu acho que isso, a gente não precisa ter uma figura para você trabalhar com seu filho. Né? Dependendo da situação do dia a dia que você puder executar, que você puder fazer, você mostrar, por exemplo, uma pasta de dente e você brincar, como que escova os dentes? E ele vai fazer, você trabalha uma imitação, que é uma habilidade muito bacana, que reproduz em outras situações de realização, você nomeia o que é, e você nomeia a ação. Então, às vezes, até se você não tiver os 15 minutos, não é verdade, Kate? Os momentos do dia a dia, o cotidiano, se você conseguir ter uma rotina e sempre ter as mesmas coisas naquela rotina e você ir nomeando para ele, você já ajuda bastante o seu filho. Isso já amplia o repertório dele. Sim, e quanto mais estímulos, né, Carol? Acho que quanto mais estímulos a gente apresenta, né, quanto mais coisas novas a gente consegue colocar, a gente está dando aí possibilidades, né, de ir aumentando esses repertórios. Dele conhecer as funções, na verdade, dele saber, né, o que vai em cada cada cômodo da casa, como utilizar o objeto. Sim, a categoria. Exato, porque assim, a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um funcionamento que exige essas questões de etapa muitas vezes, não é verdade?
Então, assim, o quanto é Sim, possível a gente desenvolver em casa? muito, muito. Olha, eu acho que a gente E, meio que né, saiu do assim, sem, script, hein? Mas tá tão gostoso. é, e sem precisar, né? Sem precisar usar muito do dia. Pequenas Exato. atitudes já fazem a diferença. Muito, muito. E fazem uma Mas diferença que aí, né? contribuem. Contribuem com a nossa terapia, É, né? sim. Mas aí agora, né? Pra gente voltar aqui um pouquinho, eu queria que você falasse a questão da psicopedagogia, como é que Sim, funciona. sim. Então, a psicopedagogia, ela, na verdade, eu vou usar um termo que a gente fala, né? Que ela compreende o ser humano no todo, porque ela tem toda essa investigação. Eu sei que todas as áreas têm, né? Então, ela vai desde a história social, até, de fato, também as preferências, questões escolares. Então, a gente vai toda atrás da família, a gente vasculha tudo. Vou falar dessa maneira, vou bater um papo com você como se fosse. Somos coleguinhas, somos amiguinhos, ok? Então, eu vou falar dessa maneira. Então, a gente compreende o ser humano no todo. E o nosso papel é avaliar o funcionamento desta criança, ou deste adulto, ou deste adolescente. Porque, assim, a psicopedagogia, ela trabalha com vários públicos, né? Então, assim, como que cada um compreende? Como que cada um se expressa, né? E aí eu falo de linguagem expressiva e receptiva. Isso eu estou falando tanto de autismo como de não autista. E aí, quando a Kate falou de aprendizagem, eu acho que ficou muito forte para a gente, né? Porque, assim, a gente acaba se deparando com muitas situações do dia a dia. E o que mais a gente trocou nessa semana foi sobre aprendizagem. Por isso que a gente está focando tanto. Porque, assim, nós, né, psicopedagogos, a gente trabalha, assim, com a intervenção, com a avaliação, mas a gente trabalha também com a prevenção. Então, para que aconteça tudo isso, para que a gente conheça o nosso atendido ou o nosso aprendente, que é como a gente utiliza, a gente precisa muito saber dos seus gostos e preferências, a gente precisa ver quais são os seus déficits, quais são os seus excessos, os excessos muitas vezes atrapalham na questão da aprendizagem. Quais são as dificuldades que eles têm, né, para poder aprender e as potencialidades. Então, o que, que a gente faz? A gente pega essas informações e aí, junto com esse PEI que a Kate falou, que é o plano de ensino individualizado, eu acho que a gente vai ter que falar uma falando de PEI. Não Eu dá, não acho. dá, não dá. Meu coração está gritando para falar de PEI. Junto quando você pega e analisa essa criança nesse todo, você traça planos para promover o que? Aprendizagem. E aprendizagem para a aba é mudança de comportamento. Mudança de comportamento que são disfuncionais para comportamentos aceitos. Então, de que maneira que a gente promove mudanças de comportamento? Né? E isso é na área de psicologia, na área de psicopedagogia, através dos reforçadores. Porque todos nós nos comportamos para obter algo. Então, assim, que nós possamos associar nessa noite que a aprendizagem ela acontece, principalmente quando a gente fala de autistas, mas efetivamente quando existem reforçadores, estímulos reforçadores, aquilo que nos dá prazer, aquilo que gostamos. Quem já cansou de ver aqui aquelas figurinhas de o aluno aprende melhor quando gosta da professora? Isso é o quê? É um estímulo reforçador. Então, por que não eu posso trabalhar com meu filho de maneira que ele compreenda durante a semana que se a gente visualmente mostrar para ele uma tabelinha de como será a semana, ele pode ganhar tal coisa. Por que não a gente não pode negociar e estimular ele além? Estimular tais habilidades, na verdade? Pode falar, Tia Kate, que eu vi que eu te interrompi. Ah, eu vi uma. Você falou aí dessa questão, né, dos pais como reforçador, né, da professora como reforçador, e essa semana eu vi uma frase e você falou, e aí me veio muito isso na cabeça, né, falando muito da questão dos pais como pessoas participantes da Sim, terapia da criança. Então, assim, a frase falava assim que reforçador maior essa criança ela pode ter se não for a mãe ou o pai ali, né? E sim. aí a gente volta em uma questão que a gente já fez em outras lives, falando sobre parental, mas depois a gente pode pensar de ampliar essa Ah, questão. que legal. O pai como coterapeuta, como eu amo falar sobre isso, né? Sim, É o primeiro sim, momento da criança, o momento que a criança aprende as suas habilidades.
Eu gosto demais de tudo isso. Não tem como a gente não falar de aprendente, de atendido, de autista, sem falar da família. Então, a família é um pacote completo, né? E a gente procura isso, proporcionar aprendizagem. Então, a gente muda comportamentos, né? E, assim, quando a gente estava costurando sobre essa live, a Kate falou algo que foi muito interessante. Ela falou assim, às vezes, as pessoas enxergam a psicopedagogia apenas como a tia da professorinha, a tia da escola. Não foi isso que você falou para mim? E é verdade. Sim, porque assim, eu vejo, eu, eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Então, assim, o meu filho vai passar pela psicopedagoga, mas essa psicopedagoga vai fazer as mesmas coisas que a professora da sala de aula faz? Como é que vai ser? E aí foi nesse sentido que a gente estava trocando. Costurando. De fato, eu sou uma professorinha, tá, gente? Eu não falei, mas uma das minhas primeiras graduações foi pedagogia mesmo. Então, assim, quando a gente fala de aprendizagem, e aí eu volto para essa questão, a aprendizagem ela acontece em qualquer lugar. Em casa, na escola, na rua, na clínica, né? E a importância da gente montar um plano terapêutico muito bem elaborado, né? E muito dentro da ciência, né? Para provar sua eficácia, é a gente ter essas trocas para generalização. O quanto faz diferença essa criança aprender pequenas habilidades, né? Habilidades básicas, e eu vou falar um pouquinho, já entrando em habilidades de aprendiz. Por que de habilidades de aprendiz? Quando a gente fala de escola, muitas vezes chega assim para mim, mas o menino, eu coloco a lição e ele não teve interesse. Ele não sentou, ficou 5 minutos, tal, aí eu levei para o pátio, e aquelas coisas básicas, às vezes vai uma lição muito complexa, né? Eu percebo que as mães, quando me falam de lição de casa, que elas têm muita dificuldade de como apresentar essa lição, para eu ter a noção do que elas falam, eu peço uma figura. Sempre peço a foto, para poder analisar de que maneira a gente pode facilitar esse entendimento, né? Porque, assim, geralmente a gente, quando fala de escola, a gente já fala logo das habilidades acadêmicas. E falar de habilidades acadêmicas sem antes entender as de aprendiz e as outras habilidades que têm a ver com a parte desenvolvimentais, a gente acaba pulando etapas, né? A gente acaba não conseguindo o que a gente quer, né? Então, eu vou falar um pouco das habilidades de aprendiz, que são, quando eu falo das habilidades de aprendiz, eu estou falando de hierarquias de habilidade, ou habilidades que vêm antes das acadêmicas, né? E eu quero reforçar isso, porque, assim, a maioria das pessoas se atém muito só às acadêmicas e ele não vai escrever, ele não olha para mim, ele fica dentro de uma estereotipia, ele causa um inadequado. E o quanto o comportamento tem a ver com isso, né? Quanto que uma criança desorganizada não consegue permanecer no lugar, o quanto que uma criança que não consegue se comunicar tem dificuldade em permanecer numa escola, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho dessa questão dessas habilidades de aprendiz. E eu quero começar falando pelo sentar. Muitas vezes a criança não senta, ou ela senta e levanta, ela não tem essa tolerância de ficar sentada, né? E aí algumas pessoas, eu já ouvi várias coisas sobre o sentar. Mas existe treino, lembra que a Kate ainda falou, né, dessa questão do treinar, do apontar? Então eu vou dar uma dica do treinar e do sentar, e vou falar que em que o sentar implica, né? A gente pode, por exemplo, pegar algo que a criança goste muito e dar o comando e colocar ela sentada, né? Ou dar o comando, isso vai depender muito do funcionamento da criança. E quando ela sentar, ela ganha o brinquedo. Você pega o brinquedo e você começa a trabalhar essa troca. Até que ela vai começando a ampliar, né, Kate, esse tempo de permanência do sentar. Mas por que ela está começando do sentar se nós estamos falando de acadêmico? Se nós vamos chegar no acadêmico? Eu estou falando do sentar porque o sentar, ele já traz outras habilidades juntos, que são as seguintes. Quando você senta, isso te favorece a altura do contato visual, né? E o contato visual é uma coisa básica e importantíssima. Facilita também o esperar. E o esperar, eu vou te falar que, olha, nem quem não é autista precisa esperar. Eternamente, eu acho que nós precisamos trabalhar a espera. Ultimamente, até eu tenho precisado muito trabalhar a minha espera, que o negócio está um pouquinho, né? A pandemia, gente. Não é verdade, meu povo? A pandemia está nos fazendo esperar. Sim. Mas, assim, quando eu falo esperar, agora sem tanta brincadeira, mas não tem como não brincar, eu estou querendo dizer que para a gente executar determinadas tarefas é necessário esperar.
a gente não consegue executar tudo de uma vez, a gente não consegue executar várias etapas ao mesmo tempo. Então, a criança precisa desse tempo, ela precisa saber que ela precisa sentar, que ela precisa esperar. Então, às vezes, até essa questão da tolerância da espera dela, a gente precisa ampliar, né? E quando a gente fala, vou voltar um pouquinho naquela questão do contato visual, o que favorece o contato visual? Quando você trabalha essa questão do contato visual, você favorece a criança se atentar ao professor. Então, quando a criança atenta ao professor, e aí tem muito a ver também com essa questão do apontar, né, tia? Porque até com o apontar você pode trabalhar isso. Sabe o que favorece? Na apresentação da atividade, quando o professor apresenta o estímulo. Então, assim, se eu não tiver essas habilidades de aprendiz, como é que eu vou apresentar uma atividade para o meu aluno, né? Ou para o meu atendido? Como que ele vai compreender aquilo que se pede, né? Então, assim, e aí eu vou deixar uma dica para quem tem essa dificuldade de trabalhar o contato visual, que é você, mais uma vez, saber o que é reforçador para ele, que não tem como promover mudança sem você saber o que é reforçador. Né? E eu quero que isso fique muito bem claro. Eu acho que de tudo, né, Kate? Eu acho que se ficar claro que a aprendizagem acontece diante do reforçador, tá legal. Eu acho que ganhamos a noite, né? Então, assim, de repente a criança não te olha, você chama ela pelo nome, fulano, 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 e o fulano não te olha. Você pode pegar pequenos adesivos, pôr perto do olho, daquilo que ele gosta, um momento ele vai te olhar. Eu até brincava um tempo atrás que se eu precisar me vestir de algo que ele goste muito, não tem problema, ele vai me olhar. Ou colocar um óculos, né? Então, óculos, adesivinhos, bolinhas de sabão, né, tia? São dicas que favorecem a questão do contato visual. Pode falar, Kate, que eu sei que você está aí se segurando para eu falar. Não, é que você falou de bolhas das bolhas de sabão, e eu falo, né, o que faz mais sucesso com as crianças é a bolha. É, porque passa, né? E elas olham assim, né? Então tem muitas estratégias para a gente trabalhar, não só essa questão da gente ser reforçador para elas, não só da questão delas terem prazer conosco, mas de favorecer esse contato visual, né? De aproximar esse professor, de aproximar essa criança com esse adulto, como eu posso falar, aprimorar esse vínculo aí, vou falar dessa maneira, tá? E aí, quando a gente falou da questão da espera, em que favorece a espera? Quando a gente espera, a gente começa a trabalhar algo que eu até falei para Kate, que são os ouvintes, a questão de um treino ouvinte, que é ouvir instruções, né? E quando a gente fala de ouvir instruções, a gente está falando de uma linguagem receptiva. O que é receptiva? Como essa criança recebe a informação, né? Que, assim, o apontar, quando a gente nomeia, quando ele verbaliza só o nome, porque tem criança que não tem um repertório tão completo, não monta frases, ou monta frases soltas, ou palavras soltas, perdão. Ele está com uma linguagem expressiva, ele está expressando o que ele quer. Mas quando a gente trabalha o esperar, que ele já sentou, já trabalhou essas outras questões, a gente está proporcionando para ele o ouvir instruções. Né? E o ouvir instruções vai trabalhar o quê? O que vai ajudar ele na autonomia, na independência, numa execução de uma tarefa, em uma parte dessa execução, na verdade. E aí, quando a gente fala de ouvir instruções, a gente vai ajudar essa criança a compreender não somente nomes e as instruções, mas vai favorecer o vínculo dela com outro colega. Então, se ela ouve instruções, ela, daqui a pouco, no tempo, não sei te falar qual tempo, mas pode ser que um colega, ao se aproximar, ela consiga, né, de alguma maneira, ou ter essa busca, ou perceber ele do lado, ou ter uma pequena interação. Então, o quanto que as habilidades de aprendiz pode ajudá-los no dia a dia, pode ajudá-los em outros contextos, na verdade, Kate. E aí, a gente aprende o quê? Falando das habilidades de aprendiz, eu vou falar um pouco de desenvolvimentais, né, das habilidades desenvolvimentais, que tem a questão do comunicar-se, que eu acho que essa é a lição, né? Falar de habilidade, comunicar-se, favorecer, já que dentro do espectro existem essas questões, vamos trabalhar justamente essas questões, para trabalhar com essa pessoa até ela ter qualidade de vida, né? Então, quando ela se comunica, quando ela pede e ela compreende as instruções, ela participa melhor das rotinas. Então, ela compreende não só a rotina de casa, né, Kate? Quando a gente consegue ampliar essa questão de repertório, generalizar, isso tem muito a ver com o nosso programa, que a gente vê a criança, o quanto ela se, né, o que ela compreende, como ela se
expressa, a gente pode organizar de uma maneira a ela generalizar certos comportamentos em lugares diferentes. E as habilidades vão ampliando, né? Vai diminuindo o inadequado, sim, ela vai comunicando, vai procurando o outro, vai fazendo a tarefa. É aí que a gente começa a se achegar próximo das acadêmicas, né? E aí uma dica que eu dou como professora é conhecer como esse aluno ele se expressa e da maneira que ele compreende. Porque muitas vezes a gente coloca uma lição muito complexa. Muitas vezes a gente coloca uma lição que ele tem que fazer mais de uma coisa de uma só vez, e aquilo confunde. Então, existe algum procedimento que as nossas amigas TO são tops nisso, e eu não tenho como falar outra coisa, que é uma análise de tarefas. Elas sabem fragmentar umas tarefas como ninguém, na verdade, Kate. Elas fragmentam, assim, muito bem fragmentadas. Um beijo a todas elas, ó. Eu só conheço o TO top, e eu sei que você também só conhece top. E aí, melhor assim, não citar nomes para... eu só vou falar que eu só conheço o TOs top, porque eu não quero fazer diferenças com nenhuma TO, entendeu? Eu quero que todas elas saibam que elas que passaram pela minha vida são todas top. Sim, me ajudaram muito e me ajudam. Convivo com umas assim que, nossa, a gente troca cada figurinha, que é muito bacana. Então, assim, a gente analisa a tarefa, ao invés de pedir, pinte isso, circule aquilo, contorne aquilo, vamos fazer por etapas diferentes. Se é uma criança que ainda está muito no início, que ainda está começando a sentar, que ainda não expressa muito bem, que ainda tem uma certa dificuldade em compreender, eu acho que a gente pode trabalhar, assim, com comandos mais curtos e claros, né, Kate? Trabalhando essa questão, né? Se for o caso, usar um verbo. Pintar, pegar, para facilitar essa comunicação professor e aluno, o pai e filho, na hora da lição de casa, pode ser também. Pedir uma coisa de cada vez e separar por atividades, como eu falei. Pegar, pintar, em outro momento, não precisa ser tudo no mesmo dia, recortar, num outro dia ou em um outro momento colar. Por quê? Quando a criança se vê diante de uma atividade muito complexa, onde ela tem muitas coisas para se fazer, e ela não compreende, primeiro que não vai ser reforçador para ela. Se ela não compreende, não vai ser reforçador. E se não vai ser reforçador e ela não compreender o que se é pedido, ela pode ter um comportamento inadequado por fuga de demanda. O que é fuga de demanda? Ela vai fugir da atividade. E aí entra nessa situação que a gente falou, ela se joga no chão, ela sai correndo, ela grita, ou vai ter um inadequado para fugir. Vocês, mães ou pais, podem perder a paciência, ou o professor também pode acabar não insistindo naquela atividade, e a gente perdeu a oportunidade de, ao invés de executar uma parte de compreensão, de aprendizagem, a gente perdeu a tarefa toda, né? Então, às vezes, é muito mais fácil, é muito mais, como eu posso falar, é muito mais eficaz a gente fragmentar a atividade e apresentar aos poucos do que a gente pôr tudo de uma vez só, né? E sim, eu acho que hoje eu encerro por aqui. Você tem mais alguma coisa para colocar, tia Kate? Eu acho que... Eu acho que, assim, tem várias coisas, né? À medida que você foi falando, eu pensei muito também na questão da imitação, né? Que você estava falando, de seguir comandos. Também dá para a gente fazer isso através da imitação, né? Então, tem, né? Assim, por exemplo, eu tenho um paciente que ele gosta muito de música. Nossa, muito legal. Você começar, cabeça, ombro, ele vai. Então, assim, né? Então, tem várias formas da gente trabalhando isso. E assim, no caso específico desse paciente, foi começando com as músicas que hoje a gente consegue fazer com que ele siga outros comandos e que ele consiga fazer outras coisas, né? Que não só nas musiquinhas pede. Mas, assim, tem várias habilidades aí que a gente poderia estar falando e estar citando, né, aqui. Mas eu acho que pela questão do tempo também não vai dar. Mas como a gente vai continuar fazendo, com certeza. Então a gente vai pontuando aí aos pouquinhos. E eu sei que a gente tem muita coisa legal para passar, principalmente sobre habilidades. Eu acho que é essa questão. É não perder quais os pontos que a gente deve trabalhar, quais as habilidades que a gente precisa, né, estimular para ser aprimorada, para facilitar, para proporcionar qualidade de vida. E uma questão, né, com excelência, eficácia.
de acordo com a questão científica, de acordo com a ciência. Não aquilo que eu acho, mas aquilo que a gente sabe que dá certo. Sim. E aí, né, eu acho assim, só pra gente finalizar, eu gostaria, né, de pedir para as pessoas seguir, né, quem já segue, né, ficou com alguma dúvida, ficou com alguma questão, manda lá pelo chat, pelo direct, né, Eu vou manda colocar lá a sua aqui o questão, que nosso. aí eu e a Carol, a gente vai começar a ir respondendo aí durante a semana. Só um minutinho que eu vou colocar. Como assim? Vou colocar aqui, vou compartilhar a tela. Vamos lá. Ops. Não Ah, foi, então tá né? bom. Foi ou não? Olha, a gente ficou Ainda não tanto apareceu tempo. para mim, não. Ainda não, peraí. Compartilhar tela. Uhum. Mas você falou cabeça, ombro, joelho e pé, eu tô aqui na cabeça, viu? Ficou na minha cabeça. Então vamos lá. Agora eu acho que foi. Foi ou não foi? Vai entrar. Vai Tá entrar. Ah, eu carregando. nem coloquei, tá carregando. Então deixa eu Agora ampliar, porque eu vi. foi. Foi, né? Não, vou colocar bonitinho, porque eu tinha colocado bem pequenininho. Tá carregando. Pessoal, é um prazer ficar com vocês mais essa noite. Foi muito bom. Eu quero mandar um beijo para uma mãe, né, de uma criança que eu atendi, que ela entrou aqui e deu um oi. Patrícia, um beijão. Dá um beijo para esse menino lindo aí que você tem em casa. Saudades de vocês. E ela deu um oi para a gente, para eu preciso mandar um beijo, porque faz tanto tempo que a gente não se vê. E eu tenho certeza que ele deve estar demais. Ele era pequeno quando eu atendi ele, mas agora eu acho que ele deve estar um mocinho lindo, É né? uma emoção. Kate, mais uma vez, obrigada pela parceria de sempre. Eu Obrigada que por esse agradeço, sempre início. Pode falar. é sempre muito gostoso. É um prazer, porque as nossas trocas, assim, elas dão aquele quentinho no coração e eu sei que você entende o que eu tô Com dizendo. certeza. E vamos colocar, né? Vamos voltar com Vamos, força total agora. com certeza. Eu vou até usar um vocabulário meio aba, meio abístico. É reforçador para mim. Sim, muito, muito, É um estímulo, muito. ele acaba sendo reforçador, então, assim, para mim é sempre um prazer, um privilégio estar na presença de todos vocês que nos seguem. Um beijo, que Deus abençoe, nos siga. Beijo, Um pessoal. beijo a todas as mulheres maravilhosas. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.